Olá, tudo bem? Que bom ter vocês aqui novamente. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo também. Que bom poder contar com vocês aqui nessa segunda aula da nossa jornada. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Bom, vamos recapitular um pouquinho do que a gente aprendeu na primeira aula antes de a gente começar a aula de hoje? Não sei se vocês lembram do que a gente conversou na aula passada. Na aula passada, a gente falou um pouquinho da diferença sobre uma pessoa que tem a doença da dependência química e a pessoa que não tem a doença da dependência química. Como que a substância, como que ela age dentro do sistema nervoso central. A gente falou desse aspecto, a gente falou do sistema de compensação, a gente falou de que essa doença da dependência química ela é tratada, que esse sistema de compensação de que ele pode adormecer e de que esse dependente químico, de que essa pessoa ela pode sim encontrar uma nova maneira de viver. E hoje a gente vai aprender como que essa pessoa pode encontrar uma nova maneira de viver. Sabe que na minha história, aprender uma nova maneira de viver foi um baita desafio. Nossa, foram tantas coisas que eu tive que aprender que, meu Deus, se eu elencar todas elas aqui para vocês, a gente vai passar a noite inteira falando de todas as coisas que eu tive que aprender para conseguir estar aqui hoje contando um pouquinho da minha história para vocês e passando um pouquinho dessa aula aqui para vocês. Sabe que eu tive que aprender até a escolher o sorvete, o sabor de sorvete que eu mais gosto. Eu, quando parei de usar drogas, eu realmente tive que reaprender tudo na minha vida. Eu descobri que eu sempre fui no embalo da galera. Eu não sabia nem que tipo de música que eu gostava. Eu tive que resetar. É como se fosse um computador mesmo, sabe? Fazer um reset no meu sistema e aprender tudo de novo. E dentro disso, eu tive até que aprender a fazer escolhas saudáveis para minha vida, escolhas boas. E essa foi uma das coisas bem interessantes que eu tive que aprender a fazer por mim mesmo. E uma dessas escolhas que eu tive que aprender a fazer por mim foi a escolha do meu tratamento. Qual que foi a escolha do tratamento que eu escolhi para mim? E diante de todas as opções de tratamento que existem no mercado. Foi um processo desafiador, porque naquela época, quando eu estava com problemas com drogas, a minha família ela não tinha noção nenhuma do que fazer comigo. E a primeira solução que passa na cabeça de uma família que tem um familiar, um ente querido que está passando pelo problema das drogas, é rapidamente internar. Vamos internar essa pessoa. E não foi diferente comigo. Não, vamos internar a Fernanda porque ela precisa se recuperar das drogas, como se o internamento fosse sinônimo automático de sucesso dentro de um processo de recuperação. E bom se fosse assim, né? Bom se fosse assim. O problema da dependência química estaria completamente resolvido. E não foi assim que aconteceu na minha história, né? A minha família ficou tão perdida, que eu tive que passar por inúmeros tratamentos até conseguir eu mesma fazer escolhas saudáveis e eu conseguir escolher o meu modelo de tratamento. E esse foi mais um aprendizado que eu tive dentro do meu processo de recuperação. Mas hoje eu vou facilitar um pouquinho a vida de vocês. E vou contar para vocês quais são os modelos de tratamento que estão disponíveis, acessíveis,
que são baratos, outros nem tanto, quais os tratamentos que são de desintoxicação, quais que são de internamento, quais que são pelo SUS, quais que são de grupos de mutuajuda, enfim, são inúmeros hoje os modelos de tratamento que existem aqui no Brasil, muitos deles disponíveis para qualquer pessoa que buscá-los. O problema é que a gente fica culturalmente focado sempre na mesma solução, achando que só existe uma, o internamento. Ah, e não é qualquer internamento não, é um internamento de longo prazo. Esse tratamento, vou até chegar um pouquinho mais perto aqui para falar com vocês. O internamento de longo prazo, até a psiquiatria, a reforma psiquiátrica, já veio e disse: tratamento de longo prazo não é tão eficaz como a gente acreditava que era há 20 anos atrás. A reforma psiquiátrica, ela já vem mudando isso há 20 anos. E por que a gente em 2021 continua escolhendo esse modelo de tratamento para a pessoa que a gente mais ama, sendo que já existem modelos muito mais eficazes? E eu vou elencar algum deles aqui para vocês. Bom, vamos começar falando um pouquinho do que existe de gratuidade no SUS. Eu passei pelo SUS no meu tratamento e vou dizer para vocês, o SUS tem modelo de qualidade. O nosso sistema de tratamento da dependência química, ele é um tratamento muito eficaz. Ah, mas tem fila de espera. Ah, mas é lotado. Ah, mas é cheio. Ah, mas eu não sei o caminho. Ah, mas tem que passar pela unidade de saúde. Ah, mas eu nunca consigo vaga. Gente, existe um processo. Existe um processo como qualquer outro. Tem uma regra. O SUS funciona de uma forma e essa regra precisa ser seguida. Hoje já se facilitou muito esse acesso. Qual que é o tratamento que o SUS oferece hoje em dia? O SUS oferece um tratamento que se chama CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. E no final tem uma sigla que se chama AD, Álcool e Drogas. Esse é o tratamento oferecido pelo SUS, tá? Ele é gratuito, ele pode ser dia, que eles chamam, né? Uma clínica dia. Então, existem algumas modalidades de tratamento dentro do CAPS. Você pode ir todos os dias, você pode ficar de manhã e ir embora só no final da tarde, você pode ficar meio período, você pode 2 vezes por semana, você pode 3 vezes por semana. Isso, quem vai fazer a avaliação é a equipe terapêutica do CAPS, que é uma equipe terapêutica multidisciplinar. Sim, o CAPS oferece uma equipe multidisciplinar. Psiquiatra, médico clínico geral, enfermagem, psicólogo, assistente social, é uma equipe completa. E eu vou dizer para você, isso é no Brasil inteiro. Não é só aqui em Curitiba, ou só em São Paulo, ou só no Rio de Janeiro, não, é no Brasil inteiro. E funciona muito bem. O meu tratamento, parte do meu tratamento foi dentro de CAPS. E eu fui uma das pacientes bem novas, quando abriu o CAPS, eu fui pro CAPS. E os profissionais do CAPS, assim, ficavam orgulhosos, assim, sabe, de ter uma pessoa que aderiu ao tratamento, assim, do CAPS, porque era novo e tinha uma resistência do sistema de saúde naquela época de fazer essa mudança, porque tudo que é novo, tudo que é mudança sempre traz essa resistência. Mas o CAPS, ele é um modelo de tratamento muito bom. Porque o que acontece? Quando a gente traz a responsabilidade do tratamento pro dependente químico, ou seja, a pessoa continua inserida dentro da sociedade, ela não precisa ficar lá afastada da sociedade. A pessoa dependente química, quando ela está afastada da sociedade, ela não pode nem votar. O que isso significa? Que ela não tem nem os padrões mentais
adquiridos para poder votar. Gente, pelo amor de Deus, gente, isso já era, isso é passado. A pessoa pode sim ficar inserida dentro de uma sociedade, ela pode sim fazer o tratamento dela dentro de um CAPS e ela pode sim continuar inserida dentro da família dela. A modernidade está aí, os modelos saudáveis de tratamento estão aí. A gente não precisa mais deixar uma pessoa presa, enclausurada, sabe, num modelo longo de tratamento. A gente pode sim responsabilizar o próprio dependente químico por aquilo que é bom para ele, que é o tratamento. Então a gente vai conseguir ajudar essa pessoa a entender esse aspecto. Você, que é o familiar que está assistindo essa jornada, você vai conseguir fazer isso. Fica tranquilo. A gente vai conseguir ajudar o seu familiar a entender que a responsabilidade da recuperação é dele. E isso pode acontecer sim dentro de um CAPS. Bom, dentro do CAPS também pode acontecer uma desintoxicação breve. Eles chamam de uma unidade de desintoxicação dentro do CAPS. Essa unidade de desintoxicação, ela pode ser de 7 dias dentro do CAPS. Antigamente não tinha isso, ela é bem nova, essa unidade de desintoxicação. São leitos de desintoxicação que tem dentro do próprio CAPS. Então, se a pessoa está muito intoxicada, seja de qualquer substância, crack, às vezes álcool, porque o álcool ele é uma substância que mata na desintoxicação. Ou seja, a abstinência do álcool ela pode causar a morte. Então precisa de um cuidado médico bem específico. Então o CAPS ele oferece esse serviço de desintoxicação de até 7 dias, tá? As outras substâncias não têm esse risco. O crack, a cocaína, a maconha, drogas sintéticas, elas não oferecem esse risco de morte na crise de abstinência. Fiquem bem tranquilos que eu garanto para vocês que isso não acontece, tá? Existe também um modelo de desintoxicação que a gente chama de desintoxicação domiciliar. Esse modelo ele pode ser feito com o CAPS ou com a unidade de saúde, tá? Então o médico responsável vai fazer um programa de desintoxicação junto com a família. E essa desintoxicação pode acontecer no modelo domiciliar, com o apoio da família, tá? Mas normalmente essa desintoxicação ela só acontece em casa, dependendo do nível de dependência que o seu familiar se encontra e quando ela não tem a dependência do álcool envolvida, ok? A gente vai precisar entender qual que é o nível de dependência do seu familiar para ver qual que é o processo de desintoxicação que o seu familiar vai se encaixar, tá? Existem também clínicas dias. As clínicas dias, normalmente, elas estão ligadas a um convênio médico ou clínicas particulares. Se você tem algum convênio médico, você pode ter direito a um tratamento para dependência química vinculado ao seu convênio. É importante dar uma olhadinha nisso, qual que o teu convênio oferece, qual modelo de tratamento que o teu convênio oferece. Normalmente deve ser algum modelo de tratamento de clínica dia. Funciona muito parecido com o CAPS, só que o nome muda, porque o CAPS ele é vinculado ao SUS. Clínica dia são modelos de tratamento ou particular ou vinculado a algum convênio, planos de saúde, ok? Se você tem convênio, dá uma olhadinha no teu convênio que você pode ter direito a esse modelo de tratamento, tá? E também existem várias clínicas que oferecem esse modelo de tratamento. Ele é bem acessível também, vale a pena dar uma olhadinha. Existem também tratamentos em comunidades terapêuticas, que são tratamentos de longo, médio e longo prazo, que são os famosos internamentos, tá? Comunidades terapêuticas são centros de tratamento. Antigamente, as comunidades terapêuticas, elas eram conhecidas o tratamento era conhecido pela força de trabalho e pela oração.
acreditava-se que o tratamento da dependência química era tratado desta forma: pela força de trabalho, então era pelo labor, então era laborterapia que se chamava, e pela oração. A gente ficava tempo rezando e fazendo laborterapia. Então eram clínicas que eram em chácaras e tinham terrenos imensos e a gente tinha que carpinar sem parar. A mão ficava cheia de bolhas e calos, assim, a gente carpinava aquilo sempre. Às vezes acordava 4 horas da manhã, 5 horas. Eu passei por comunidades terapêuticas. Então, essas comunidades terapêuticas, hoje em dia, elas evoluíram no processo de tratamento. E elas estão também com equipes multidisciplinares e também não são mais tanto neste modelo, no labor e na oração. Mas a oração, muitas existem sim o processo de oração, porque acredita-se muito no desenvolvimento espiritual para o tratamento da dependência química e tudo bem. Acho que é um processo saudável, não tem problema nenhum. E o trabalho, a disciplina através do trabalho, ele está muito envolvido nas comunidades terapêuticas, então sempre tem algum trabalho envolvido, nem que seja, por exemplo, panificação, cuidar da cozinha, cuidar da lavanderia, sempre tem algum trabalho que responsabiliza o adicto para cuidar daquela tarefa. Mas são tratamentos de longo prazo e afasta esse dependente químico da sociedade, tá? Normalmente, essas comunidades terapêuticas. E essas comunidades terapêuticas, muitas delas são pagas. A grande maioria. Tem algumas que são vinculadas à igreja, que elas podem ser gratuitas, mas são bem poucas. Mesmo as que são gratuitas, elas pedem algum tipo de contribuição, tá? Porque esse tratamento é caro, porque pensa você tem sua casa, certo? Quanto que custa para você ficar na sua casa? Então você tem lá, sei lá, 5 refeições por dia. Você tem luz, você tem água, você tem que lavar roupa. Então pensa você, indivíduo, dentro de uma clínica, dentro de uma comunidade terapêutica. Esse custo que você tem dentro da sua casa vai para essa comunidade terapêutica, ou seja, alguém tem que pagar. Vivemos numa sociedade capitalista, certo? Não vai brotar do céu o dinheiro. Alguém tem que pagar essa conta. Então, as comunidades terapêuticas, muitas delas também são pagas. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, se vocês me permitirem. Às vezes as pessoas me ligam e me pedem assim: Fernanda, por favor, você tem um tratamento de dependência química para o meu filho? Olha, mas precisa que seja de graça. E eu pergunto, por que será que as pessoas querem um tratamento de dependência química para o filho de graça? Por que será? Porque se fosse um câncer que teu filho tivesse, você não ia dar um jeito, qualquer custo que fosse, para pagar? A dependência química é uma doença tão grave quanto um câncer. Por que a gente subestima a dependência química? Eu não entendo. Eu não entendo por que a gente faz isso. A dependência química, ela é uma doença tão ou igual grave como qualquer outra. E daí, na hora de tratar a dependência química, a gente quer que o tratamento seja gratuito, social. Eu não entendo por que a gente faz isso, como se a conta do tratamento gratuito viesse do bolso de quem? Alguém tem que pagar essa conta, porque custa caríssimo o tratamento da dependência. A pessoa que vai se tratar, ela tem que comer, ela tem que tomar banho, ela tem que lavar roupa, ela precisa de psiquiatra, ela precisa de clínico geral. Não é só psiquiatra, clínico geral, enfermagem, técnico de enfermagem, precisa de uma cozinheira para fazer a comida, precisa de um psicólogo, precisa de um assistente social, precisa de um educador físico. Uma equipe de uma dessas clínicas, uma comunidade terapêutica, é caríssimo. E por que a gente acredita que esse tratamento tem que ser gratuito?
Eu não sei da onde que é culturalmente a gente acreditou nisso. Não sei da onde. Então, fica aqui minha dica para você. Esquece essa ideia. Esquece essa ideia. Tratamento de qualidade, dificilmente você vai encontrar gratuito. Você vai encontrar, sim, um Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. CAPS AD, vinculado ao SUS. Esse eu garanto para você. Tratamento de qualidade vinculado ao SUS. Por quê? Porque está pago pelo governo através do seu imposto. Bom, dei essa explicação um pouquinho básica, tá? Existem outras opções de tratamento. Às vezes as pessoas me perguntam: e a ibogaína? Como é que funciona? Funciona a ibogaína ou não funciona a ibogaína? Não sei se vocês já ouviram falar da ibogaína no tratamento para a dependência química. A ibogaína, ela é um expansor da consciência. Ela é uma planta. Ela não é encontrada aqui no Brasil. Bom, no meu tratamento, eu não utilizei a ibogaína, não tive a oportunidade de experimentar a ibogaína. Tem algumas pesquisas começando a ser feitas para a ibogaína, mas uma coisa eu garanto para você: a ibogaína não é milagre. Não é milagre, isso eu garanto para vocês. Então, o que um expansor de consciência faz? Um expansor de consciência, ele vai expandir a consciência e vai trazer à tona para vocês algumas coisas que estavam escondidas. Então vai trazer algumas coisas da infância, vai trazer algumas coisas relacionadas ao teu passado, vai trazer algumas questões que vai trazer algumas verdades para você que você vai fazer: meu Deus, caiu a ficha, entendi. Beleza, você entendeu. Mas o que você vai fazer com este entendimento a partir de agora? Então eu sempre digo para a pessoa que vai optar por esse tratamento que é caríssimo, depois que você utilizar a ibogaína, você vai precisar continuar na manutenção do teu tratamento igual qualquer outro tratamento. Não tem saída. Né? Eu tenho inúmeros companheiros, inúmeras pessoas que eu conheço que tomaram a ibogaína. Conheço pessoas que tomaram a ibogaína e recaíram, voltaram ao uso. Conheço pessoas que tomaram a ibogaína e infelizmente não estão mais com a gente, chegaram a falecer, infelizmente. Conheço mesmo, posso até responder mais sobre isso nas perguntas, nos comentários. Se vocês quiserem, posso falar mais detalhadamente sobre isso. Façam perguntas, eu respondo as perguntas que vocês quiserem, tá? É um assunto delicado, né? Tem clínicas vendendo esse produto e eu não desmereço esse produto. Só acredito que tem outros modelos de tratamento tão bons quanto. E mais baratos, mais eficazes, que vão dar um resultado satisfatório, como talvez a ibogaína possa ou não te dar. A ibogaína traz um risco, né, que é o risco de uma dosagem errada. Ela precisa ser utilizada sobre cuidados médicos, sem dúvida alguma, né? Então tem inúmeros detalhes assim que a ibogaína precisa ser bem cuidadosa. Mas a gente pode se aprofundar um pouquinho mais sobre a ibogaína nessa jornada. Se você quiser saber mais detalhes sobre tudo isso que eu falei com vocês, não deixe de se inscrever na jornada. Aqui, nessas aulas que vocês estão tendo comigo, são 4 etapas. Na jornada, nós vamos se aprofundar em cada uma delas. Então, amanhã, às 19h30, vocês vão conseguir planejar qual é o melhor modelo de tratamento para o seu familiar. Eu precisei de muita ajuda para conseguir entender qual foi o modelo de tratamento mais adequado para mim. Não foi fácil até encontrar o meu modelo de tratamento. Eu hoje faço o meu modelo de tratamento em grupos de mútua ajuda.
Esse é um modelo de tratamento bem legal também. Eu indico muito esse modelo de tratamento. É um modelo de tratamento gratuito, os grupos de mútua ajuda, eles estão aí, eles estão à disposição, eles são gratuitos, eles estão no mundo inteiro. Eles são acessíveis, eles são os modelos de tratamentos que mais recuperam no mundo, né? Eles têm um modelo claro de tratamento, um modelo eficaz de tratamento, então é super bacana. Eu super recomendo os grupos de mútua ajuda também. Se vocês quiserem saber mais sobre todos esses assuntos que nós conversamos hoje, desintoxicação domiciliar, CAPs, grupos de mútua ajuda, clínica dia, acompanhamentos psicológicos, enfim, todas essas opções que nós falamos, inclusive tratamentos com ibogaína. Não deixem de acompanhar aqui com a gente. Teremos mais aulas no futuro para vocês. Amanhã, às 19h30.